vamos ler no Evangelho de João, e como nós aprendemos o Evangelho, nós lemos de pé, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler do 1 até o 15, e tendo em mente que Jesus está na sua última semana, semana derradeira, está consolando os discípulos, consolando os apóstolos, falando algumas coisas ainda para eles, mas já é final de ministério, já é final de jornada. Jesus está se preparando para ir para a cruz e depois voltar para o Pai. Capítulo 14 de João, Evangelho de João, página 117, e nos diz assim: Jesus confortando os seus discípulos, ele fala: não se turbe o vosso coração, não fique desesperado, não fique desacalentado, não fique perturbado, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja que texto lindo e sublime de Jesus consolando os seus discípulos, mas isso serve para mim e para você também. E o consolo que nos basta é a palavra de Cristo, que diz que Ele ouve as nossas orações, ouve as nossas súplicas, aquilo que pedimos para a glória do Pai, Ele o fará. Assim, podeis assentar, meus irmãos, e podemos ter esta confiança de que o Senhor ouve as nossas súplicas, ouve as nossas orações. Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós precisarmos, mas Ele está pronto para nos ouvir. E se você, meu irmão, minha irmã, tem um motivo de prece, de súplica ou até de agradecimento, esse é o momento para nós pararmos e orar e colocarmos diante do altar do Senhor, colocarmos diante das mãos do Senhor talvez aquilo que aflige a nossa alma, talvez aquilo que perturba a nossa mente, talvez aquilo que aperte o nosso coração. Está na hora de colocarmos diante do Senhor. E para a glória do Pai, para a glória de Deus, Ele falou, disse no seu Evangelho que assim Ele fará. É hora de orarmos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Cristo, queremos colocar esses dois homens na Tua presença, Antônio e Aneci. Senhor, cada um com a sua dificuldade, cada um com o seu problema, cada um, Senhor, com as suas dúvidas, cada um com a sua saúde, Senhor, mas queremos pedir ao Senhor misericórdia, que o Senhor estenda a sua mão misericordiosa sobre essas duas famílias, Senhor, em específico esses dois irmãos, Aneci e Antônio, para que eles, Senhor, tenham um encontro contigo, para que eles se encontrem através
de Cristo Jesus e através do Espírito Santo descubram a sua obra, que eles possam, Senhor Jesus, se arrepender das suas dívidas, seus pecados para contigo, e que eles possam, Senhor Jesus, ser tratados, curados, restaurados pelo Senhor. Use, Senhor, as famílias, use as esposas, os filhos também, naquilo que for necessário, Senhor, para que a tua obra ocorra na vida de ambos. E abençoe essas famílias, Senhor, como um todo. Sê com elas, Senhor, guardando-as, livrando-as do mal. E nós outros, Senhor, que aqui estamos, também queremos apresentar ao Senhor as nossas famílias, pedindo que o Senhor guarde a nossa fé, a nossa esperança, os nossos filhos aonde estiverem. Senhor, são filhos, herança do Senhor para nós. Nós entendemos, Senhor, que os nossos filhos são dados por Ti, e amamos eles, Senhor, do fundo da nossa alma. Por isso, preserva, Senhor, o coração dos nossos filhos, a mente deles, e principalmente planta no coração deles a fé salvadora, a fé e a esperança de Cristo Jesus, e que eles possam estar conosco aqui também, te louvando, te bendizendo, no tempo do Senhor, quando o Senhor os chamar para aqui estar. Nós, Senhor, como família da fé maior, estaremos orando, intercedendo por eles. Em nome de Jesus oramos e já agradecemos, pois sabemos que o Senhor estará atuando nas nossas vidas com misericórdia. Em nome de Jesus te louvamos. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos andando com um estudo bíblico sobre o ser de Deus. E algumas coisas nós vimos nessas últimas quartas-feiras. Nós falamos sobre o Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Vimos vimos quarta-feira passada sobre a bondade de Deus, que o Deus bíblico, o Deus que está nas Escrituras, o Deus que nós cremos, é um Deus por excelência bom. Nós também vimos sobre a presciência de Deus, nós vimos sobre aquilo que Deus sabe das coisas hoje, sabe das coisas de amanhã, o conhecimento de Deus. Deus conhece a Ele plenamente, nós não nos conhecemos. Nós vimos tantas coisas a respeito do ser de Deus, e hoje nós vamos ver mais um aspecto sobre o ser de Deus. E hoje nós vamos falar daquilo que parece até clichê falar sobre isso, mas é importante nós falarmos, que Deus é amor. Deus é amor, em excelência, em virtude, em plenitude, na sua completude, na sua pureza santa. Deus é amor. Vamos abrir em 1 João, capítulo 4, e nós vamos ler alguns versículos desta epístola de João, a partir do capítulo 4 de João. Não é o Evangelho, é a epístola de João, está lá na página 257 do Novo Testamento, olhando de trás para frente é mais rápido, 257, e nós vamos ler, veja bem, são vários versículos, e talvez seja o capítulo que mais fale sobre o amor, de 7 até o 21, muitas vezes nesse pequeno trecho das Escrituras, vai falar sobre o Deus das Escrituras em amor. Primeira epístola de João, capítulo 4, a partir do versículo 7, está na página 258, 258 do Novo Testamento. Todos acharam? Então vamos lá, vamos à leitura. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado.
Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. O primeiro versículo que as crianças decoram na escola dominical é este: Deus é amor. Essa verdade da Escritura está presente na mente e no coração de todos os evangélicos desde a mais tenra idade. No entanto, cristãos crescidos e maduros na fé nem sempre conseguem articular muito bem esse versículo e aplicá-lo à vida cristã. Hoje estudaremos o amor de Deus e veremos como a simples afirmação Deus é amor se articula com vários outros ensinos bíblicos e se aplica na vida cristã. O amor essencial de Deus. Por duas vezes em nosso texto básico, nesse que nós lemos agora, encontramos a afirmação Deus é amor. O que isso quer dizer? O que será que isso quer afirmar? Quando eu leio na Bíblia Deus é amor, o que isso deve trazer à minha mente? Bem, primeiro precisamos examinar o que isso não significa. É importante entendermos o que essa frase não está dizendo. Deus é amor não significa que o amor é Deus. Então, Deus é amor, primeira coisa, não significa que o amor é Deus. Esse erro deifica o amor, de modo que todos os sentimentos afetuosos e até os desejos impuros são considerados de algum modo divino. Então tem gente que acha que no amor pode tudo, o amor vale tudo. Ele deifica, ele coloca um Deus no sentimento amor e não no próprio Deus. Então o amor não é Deus. O amor é um sentimento, é algo que passa no nosso ser, mas o amor não é Deus. Deus é amor também não significa que Deus é apenas amor. Esse entendimento remove de Deus atributos como justiça, ira, mantendo apenas a aceitação incondicional e o afeto positivo, fazendo Deus um vovozinho incapaz de se aborrecer com as reinações infantis de muita gente. Quer dizer, eu não posso pensar que Deus é apenas amor. Não, Deus é santidade, Deus é justiça, Deus também se ira, a palavra de Deus fala isso, A palavra de Deus diz que é santo, santo, santo. A palavra de Deus não diz que Deus é amor, 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 mas fala que Deus é santo, 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 3 vezes santo. Quer dizer, será que Deus tem mais santidade do que amor? Podíamos pensar assim, mas não, isso não significa isso. Mas nós não podemos retirar atributos de Deus e dar exclusivamente ao amor um pedestal, assim, quando a gente pensa no ser de Deus. Na verdade, Deus é amor, mas Deus também é santo, 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 como fala lá em Isaías 6:3. Entender os atributos de Deus de uma forma bíblica, isto é, como existindo e agindo simultaneamente em Deus, permite que tenhamos uma noção bíblica da ira santa e do amor justo. Deus, Ele ama, mas Ele ama em justiça. Deus,
Ele se ira, mas a ira de Deus é uma ira santa, diferente da nossa, que quando nós nos iramos, ou quando temos em nós algum sentimento raivoso, sai de nós, brota de nós vários tons de pecado. E aí nós somos totalmente, plenamente diferentes de Deus, pois em Deus não há pecado. Então, quando Deus se ira, essa ira de Deus é uma ira santa. Ele é um Deus santo. O ensino de que Deus é amor tem grandes implicações para a doutrina de Deus. Então, entender esse amor em Deus implica em algumas coisas sobre a própria doutrina do ser de Deus. Primeiro, devido à simplicidade do ser de Deus, simplicidade no seguinte, preste bem atenção, Deus é simples no seguinte, ele é sem corpo, ele não tem partes ou paixões, o amor está na própria essência de Deus, e o próprio ser de Deus, o amor de Deus, é Deus amando. Veja, o versículo mais conhecido das Escrituras, qual é? João 3,16, não é? E o que ele fala? Todo mundo conhece, é o versículo mais conhecido. Deus o quê? Deus amou o mundo. Então, o que é o amor de Deus? É o amor em ação. É o amor agindo, é Deus agindo em amor. Então veja bem, lá nesse versículo bíblico, não diz que Deus amou, aí ele se trancou no quarto, ficou escrevendo poemas literários, ou ficou sonhando com o ser humano, ou ele ficou levando presentes para os seres humanos que ele amou. Não falou isso. O versículo bíblico diz que Deus amou o mundo, e quando está falando mundo ali, essa palavra mundo, porque na Bíblia a palavra mundo tem vários sentidos, mas ali está falando da raça humana, os seres humanos, o mundo ali não são as coisas que estão pelo mundo, mas são os seres humanos. Deus amou os seres humanos, e aí o que ele fez? Ele agiu em favor dos seres humanos, fornecendo a eles algo que eles não podiam fazer por si mesmos. Então nós podemos muitas coisas, nós podemos fazer muitas coisas, mas tem uma coisa que nós não podemos fazer, que é o quê? Pagar o preço pelos nossos pecados. E aí o que Deus fez? Sabendo que nós não podíamos fazer isso por nós mesmos, que ele fez? Nos amando, então ele envia o seu filho para, através do seu filho, pagar o preço. Pagar o preço do quê? Da ira santa, da justiça de Deus. Deus é amor, mas ele é santidade e justiça. Então, um atributo de Deus não exclui o outro, mas porque Deus nos amou, ele pagou a dívida que eu e você e todos que creem no seu nome devíamos. Então, Deus agiu. O que é o amor, então? É o próprio agir em amor de Deus. Deus é amor, ele age em amor. O amor de Deus é Deus amando, Deus colocando em prática. Isso que é amor, gente. Os gregos têm muito essa filosofia, de que o amor é sentimento. E por isso que nós, quando falamos do amor, desenhamos o quê? Um coraçãozinho, não é? Então, todo coraçãozinho, talvez a Isabel escreveu muita carta de amor, não foi, Isabel? Muita cartinha de amor, coraçãozinho desenhado. Não teve tempo, não, Isabel? Mas quando todo mundo passou por essa fase, escrevia um bilhetinho lá, apaixonado, colocava lá um coraçãozinho, talvez até um cupido, Por quê? Porque nós temos na nossa mente ocidental a ideia de que amor é sentimento, Então nós sentimos algo por alguém e desenvolvemos então por ela, aí colocamos essa palavra de amor como uma expressão desse sentimento. Mas, biblicamente, amor e o amor de Deus não tem nada a ver com sentimento. Não que o amor de Deus não possa envolver sentimento, mas não é apenas sentimento. Ele é mais profundo. O amor de Deus é ação, é agir em favor do ser amado. Por isso que Jesus veio, e por isso que Deus nos amou, para solucionar o nosso problema. Ele agiu de uma vez por todas, para sanar o nosso problema, comprou a nossa dívida, que nós não tínhamos como pagar. Então, isso é o amor
em ação. Ainda devido à simplicidade divina, o amor está presente em todos os atributos de Deus e interage harmoniosamente com todos eles. Veja, Deus pode fazer justiça a alguma causa, mas essa justiça que Deus vai exercer é uma justiça em amor. Eu gosto muito daquela passagem de Davi, né? Quando Davi peca lá com a vizinha, que ele vai olhar lá em cima da casa, ele vai, não tinha nada que fazer da vida, né? Subiu lá em cima da casa, foi lá ver a vizinha, e lá foi ele fazer besteira, né? E aí o que acontece? Deus chama o profeta e vai lá falar com Davi, né? Porque Davi pecou, e aí, mas Deus faz uma proposta para Davi, diz, olha, Davi, você pecou, você errou, e você terá que ser castigado, e esse castigo vai cair em você, na sua família e no povo, vai cair em todo mundo. Mas aí Deus faz uma proposta para Davi, e aí a proposta para Davi é a seguinte: você quer ser castigado pela mão do homem, ou você quer ser castigado pela minha mão? E aí Davi tem a oportunidade de escolher, né, na mão de quem vai vir o chicote, né? E aí o que Davi escolhe? Davi escolhe ser castigado por Deus. Por quê? Porque Davi tem esse entendimento de que Deus é justo em me castigar, mas Deus é pleno em amor, pleno em misericórdia. Então, eu sei que Deus vai me castigar, mas o castigo de Deus é menos severo do que o castigo dos homens, que não tem misericórdia e não tem amor. Então, Deus, em justiça, age na vida de Davi, castiga Davi. Esse castigo passa para a nação também, muita gente morre por conta do pecado de Davi, mas Deus age em misericórdia e amor. Então, imagine se Davi escolhesse ser castigado pela mão dos seus inimigos. Talvez Davi e toda a sua família acabassem ali. Mas, em sabedoria, Davi escolhe ser castigado pela mão de Deus, porque Deus, mesmo em justiça, ele age em amor, em ternura, em misericórdia. Assim é o agir de Deus. Deus é amor puro, não há maldade nele. Não há maldade no coração de Deus em nenhum aspecto, porque o mal não pode tocar o coração de Deus. Deus é totalmente pureza, santidade, luz plena. O mal jamais vai tocar o coração de Deus. Nada em Deus tem mal. Então, o amor de Deus é totalmente puro, diferente do ser humano, diferente de mim, diferente de você, que às vezes nós seres humanos, nós até queremos expressar um amor, um sentimento por alguém, mas a gente sempre está esperando alguma coisa em troca, sempre a gente quer alguma coisa em troca, nem que seja um beijo, né? Eu vou fazer isso para o meu amor, para o meu esposo, para o meu filho, eu sei que ele vai ser grato a mim, e às vezes a gratidão não vem, não é? Mas a gente espera algo em troca. Deus não espera nada em troca. Deus é amor puro, ele age em amor, mas ele não espera nada de você, não espera nada de mim, mesmo porque ele sabe que eu não tenho valor nenhum em mim, nós não valemos nada, nós temos pecado dentro de nós que nos corroem e fazem ser quem nós somos, desleais, né, injustos, arrogantes, presunçosos. É certo que a palavra de Deus, conforme você vai andando com a palavra de Deus e vai caminhando no caminho da fé, essas coisas, esses pecados, essas impurezas vão sendo purificadas em nós, mas ainda existe em nós resquício do pecado, que só será totalmente aniquilado da nossa vida quando o Senhor voltar e nós ganharemos novos corpos glorificados, aonde não habitará pecado, somente justiça. Mas até lá a gente vai ter que sofrer com quem nós somos. E aí você vai chegar diante do espelho e vai dizer o quê? Como eu sou lindo, como eu sou bonitinho, miserável homem que sou. É isso mesmo, Josina. É isso que nós aprendemos nas Escrituras. Miserável homem que sou. Quem me livrará? Né? Quem me livrará? E eu te digo, quem te livrará? Nosso Senhor Jesus Cristo. É o único que pode nos livrar. Seguindo, o amor de Deus procede da onde? Qual é a fonte do amor? Da onde que vem o amor de Deus? O amor de Deus procede dele mesmo, sua fonte não lhe é externa, é o que o versículo diz, Deus é amor, a fonte do amor é ele mesmo transborda em amor.
O amor de Deus é tão infinito quanto o seu ser. Aonde que acaba o amor de Deus? O amor de Deus não acaba. O amor de Deus não tem fim. O amor de Deus não tem limite. Como o amor de Deus já estava em sua essência antes da criação do mundo, seu alvo é primeiro a sua própria glória. Olha só, isso pode soar para a gente meio arrogante. Poxa, Deus, todo o seu amor, tudo que Ele é para a sua própria glória? Sim, é para isso mesmo. É para isso mesmo, mas isso não pode soar para nós como arrogância. Isso não pode soar para nós como arrogância. Porque quem somos nós para julgar um ser tão puro, tão santo, tão belo, tão cheio de si, e que nos amou, e que fez tudo por nós? A fonte do amor é Ele mesmo, mas tudo Ele faz para a sua glória. E o que é a glória de Deus? É algo inexplicável, mas é algo que eu e você precisamos reconhecer, dizendo que tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que nos movemos a ser, é para a glória de Deus. O reino em que nós habitamos precisa ser para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos aqui na igreja não pode ser para o louvor de cada um de nós em particular, não, mas é para a glória de Deus. Por isso que Deus deu uma linda voz para Josina. Para quê? Para glorificar o seu nome. Por isso que Deus deu sabedoria ao Jurandir, que nos dá tão belos estudos na escola bíblica. Para quê? É para ele se enaltecer? Não, é para glorificar o nome de Deus. E assim Deus atribui a cada um de nós dons específicos. Para quê? Para que nós coloquemos em prática e o nome dele seja glorificado. Então assim nós aprendemos no nosso catecismo também, que vivemos, existimos e somos o que somos para a glória de Deus. O amor livre e soberano de Deus. Deus é amor, conforme nós lemos lá em 1 João 4,8. As manifestações desse amor alcançam todas as pessoas, porém Deus é soberanamente livre, de modo como ama cada uma de suas criaturas. Seus atos de bondade são pessoais, inteligentes e voluntários. Veja só, Deus pode agir na vida de alguém diferente de outra pessoa. E não é assim que acontece? Deus não age de todas as formas para todas as pessoas do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus é livre e o seu amor é livre e Ele faz o que Ele quer no tempo que lhe convém. A liberdade de Deus, sua bondade e as suas criaturas se estendem a todo o universo, incluindo os animais, mais restritamente à raça humana e ainda mais restritamente ao seu povo escolhido. Veja, Deus ama toda a sua criação, toda ela. Por isso que Ele preserva a sua criação. Por isso que Ele sustém toda a sua criação. Ele ama a natureza, Ele ama os animais que Ele criou, Ele ama o universo que Ele criou. Mas especificamente pelo ser humano, Ele tem, digamos, um carinho, um amor especial. E dentre os seres humanos, o seu povo, povo escolhido, povo que Ele formou e se aliançou com Ele, Ele tem ainda um amor mais específico. Vamos ao Salmo 145, 8 e 9. E eu vou pedir para alguém também abrir o Salmo 119, 64. Vamos primeiro ao 145. Quem pode ler? 145, 8 e 9, e depois 119, 64. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Amém. Salmo 119, 64. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Veja, toda a terra está cheia da glória de Deus, da bondade de Deus, dos atos de Deus, das misericórdias de Deus, do amor de Deus.
Entre as criaturas, no entanto, Deus demonstra o seu amor de forma variada. Ele cuida das aves do céu e das flores do campo, mas dá muito mais valor aos seres humanos, criados à sua imagem. Deus tem um amor geral pela humanidade, que o leva a conceder-lhe bênçãos gerais e abundantes, como a provisão, o sol, a chuva, para os bons e para os maus. Deus ama a todos, mas para com seu povo específico, ele tem uma dedicação em amor muito maior. Por isso você, meu irmão, minha irmã, pode se sentir contemplado por essa bondade, misericórdia e amor de Deus dedicado a você que crê nele e na sua obra. Esse amor geral não realiza sua salvação, mas há muitos benefícios às pessoas, toda a fidelidade que elas desfrutam neste mundo. Veja, a bondade de Deus, o amor de Deus dedicado à humanidade em geral, não é meio de salvação. Deus ama a humanidade que sustém, dá sol, dá lua, dá chuva, faz com que as coisas funcionem para que o ser humano possa viver sobre a face da terra. Mas tudo o que Deus faz por sua bondade e seu amor para com o ser humano, não garante a eles a salvação. O que garante a salvação? Apenas a obra de Cristo Jesus. No tempo correto, no tempo certo, Deus chama os seus eleitos para que eles se arrependam, se convertam dos seus pecados, abracem a cruz e tenham uma comunhão com Cristo e com o próprio Deus. Além do amor geral de Deus por todos os homens, a Bíblia revela o amor especial de Deus por algumas pessoas, isto é, pelo seu povo. E você pode dar glória a Deus, pois o seu povo contempla o seu nome. Você é povo de Deus, você é amada de Deus, você é amado de Deus. Deus te ama, Deus te chama pelo nome, Deus sabe o que você precisa, Deus está pronto para ser bondoso com você. Os eleitos são amados de Deus, chamados para ser santos, conforme fala lá em Romanos 1,7. Eleitos de Deus, santos e amados. Cristo ama cada membro do seu povo individualmente. Deus tem um relacionamento individual com cada um de nós. E eu e você precisamos não apenas crer nisso, mas experimentar este relacionamento individual que Jesus tem conosco. Muitos, antes de nascerem, Deus amou seus eleitos. Deus Pai os escolheu em amor antes da fundação do mundo para serem adotados e abençoados para sempre. Quer dizer, antes do mundo existir, Deus já tinha preparado o seu povo. O amor de Cristo, que excede todo o entendimento, é dedicado à sua igreja. Efésios 5:9, vamos ler? Efésios 5, versículo 25, 5:25, vamos ver o que diz lá? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como Cristo amou quem? A igreja. Cristo amou a igreja e fez o quê? Ficou escrevendo cartinha de amor para a igreja? Se entregou por ela, se entregou pela igreja, derramou o seu sangue para salvá-la, para purificá-la, para limpá-la. E você é igreja de Deus. A igreja de Deus é você, somos nós. Deus é amor justo, amor santo, amor onipotente, amor gracioso, amor misericordioso e assim por diante. O amor de Deus envolve todos os seus atributos e ele é eterno, não tem fim, não tem limite. O amor de Deus é para sempre. O que eu e você devemos fazer? Primeiro, confie no amor de Deus, mesmo nos tempos mais difíceis ou mais atribulados. Seja esperançoso, mesmo em tempo de ameaças, de dúvidas, ou até de depressão e de doença. Confie no amor de Deus. Ele te ama desde o tempo eterno. Ame a Deus por seu amor. Ame a Deus em tudo e acima de tudo, pois essa
é a proposta da Bíblia. Eu e você devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Louve-o também pelo seu amor, cante o seu amor, adore o Senhor pelo seu amor. Imite também o amor de Deus. Não se contente com os sentimentos, expresse o seu amor na prática. Como que eu faço isso? Amando o meu irmão, se dedicando pelo meu irmão, obedecendo a palavra de Deus. Jesus falou que aqueles que o amam, obedecem o que ele deixou de ensino, não é isso que Jesus fala? Quem me ama, ouve e pratica. É isso que precisamos fazer. Agradeça a Deus por Jesus, expressão maior do amor de Deus. Onde que está escrito isso? Em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Essa é a expressão máxima do amor de Deus. Que Deus abençoe a sua vida com mais essa lição sobre o caráter e o ser de Deus. Deus é amor. Amém? Senhor, por esse momento que passamos na tua presença, louvando o teu nome, olhando a tua palavra, nos alimentando, Senhor, conhecendo mais de ti, buscando entendimento sobre a tua bondade, misericórdia, o teu amor, Senhor, que é tão grande, tão profundo, imenso, eterno. Teu amor jamais acaba. Assim, Senhor, nós queremos te engrandecer. Mas, Senhor, continuamos vivendo num mundo difícil, num mundo mau, onde tanto o inimigo de nossas almas quanto o pecado de perto nos assedia. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude, que o teu Santo Espírito guarde as nossas vidas, guarde o nosso coração de cairmos e pecar contra o Senhor. Também nos guarde, Senhor, dos nossos afazeres diários, Senhor, pois o perigo ronda à nossa volta e podemos, Senhor, cair em dificuldades. Guarde, Senhor, os nossos passos, guarde, Senhor, as nossas mãos de não nos acidentarmos ou não precisarmos, Senhor, de nenhum outro tipo de socorro, a não ser socorro espiritual que venha do Senhor. Assim, Senhor, guarde as nossas vidas, as nossas famílias. Amanhã, Senhor, continuaremos num dia de trabalho, por isso, Senhor, nos dê possibilidade de trabalharmos. E também, Senhor, no próximo sábado, desejamos ir à Missão Vida, levar, Senhor, os mantimentos. Sê conosco, Senhor, guarde as nossas vidas, que possamos ir lá, conhecer o trabalho, como também na Jocum, que seja um dia agradável, Senhor, na Tua presença. Pedimos isso com a bênção do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém e amém.